Michael sempre acreditou que alguns rompimentos aconteciam de maneira silenciosa, como uma rachadura discreta numa parede antiga, que só se torna aparente quando tudo desaba. Mas nada no que aconteceu com Mayara foi silencioso. A traição dela veio como um estrondo, um trovão que abriu fendas profundas em tudo que ele sabia sobre amor, lealdade e futuro. Os dois estavam casados havia 6 anos, e para Michael, esses anos eram um mosaico de pequenas memórias felizes, risadas na cozinha, viagens curtas para cidades do interior, o modo como ela deitava a cabeça no ombro dele enquanto assistiam a filmes. Mas Mayara não lembrava desses detalhes com a mesma gratidão. Ela, aos poucos, havia se tornado inquieta, e Michael só percebeu quando já era tarde demais. A noite da confissão. Naquela noite, o céu parecia carregar um peso semelhante ao que ele sentia no peito. Nuvens cinzentas se arrastavam lentamente enquanto Mayara chorava diante dele. Eu errei, repetia. Não sei como isso aconteceu. Mas Michael sabia. A distância entre eles tinha se tornado invisível porém palpável. E agora ela confessava que, durante meses, vinha se envolvendo com outro homem. A dor que subiu por seu peito foi tão intensa que lhe tirou o ar. Ele se afastou, não gritou, não quebrou nada. Só saiu. E naquela caminhada longa sob a garoa, sentiu que partes de si estavam sendo abandonadas na calçada molhada. Os meses de silêncio. Após o divórcio, Michael desapareceu. Para os amigos, para a família, até para si mesmo. Trocou o apartamento por um pequeno quarto alugado nos fundos da casa de um senhor idoso. Reaprendeu a viver com pouco, muito pouco. Dormia mal, comia mal, e trabalhava mecanicamente em uma empresa em que era subestimado há anos. A melancolia se tornou sua sombra mais fiel. Mas entre aquele silêncio pesado, algo foi acendendo. Uma inquietação nova, uma necessidade de mudança. Talvez fosse a dor o empurrando para frente, como se dissesse, não adianta olhar para trás, lá você já morreu uma vez. O renascer. Michael começou a estudar programação novamente, releu livros antigos, absorveu cursos online madrugada adentro. Aprendeu sobre investimentos, sobre empreendedorismo, sobre o que significava realmente ser autossuficiente, emocional e financeiramente. O tempo, ao contrário do que muitos dizem, não curou nada. Ele apenas deu espaço para que Michael reconstruísse as partes destruídas com materiais mais resistentes. Em cerca de 8 meses, ele desenvolveu um software que automatizava processos de pequenas empresas, algo que parecia simples, mas que se tornou um fenômeno local. Sua determinação virou combustível para algo muito maior do que ele havia imaginado. Em 1 ano e meio, Michael não era apenas um novo profissional. Ele era um empresário. Um dos mais jovens a fechar contratos com 3 grandes redes varejistas nacionais. O dinheiro chegava rápido, mas não o suficiente para preencher as antigas feridas, e talvez isso fosse bom. As cicatrizes se tornaram lembranças do caminho. A chegada de Helena. Helena apareceu em sua vida como um amanhecer depois de dias de tempestade. Linda, independente, com uma gargalhada leve e olhos que diziam que ela havia sofrido o que poucas pessoas suportariam. Eles se conheceram em um evento corporativo em São Paulo, quando ela foi contratada como fotógrafa oficial. Você não parece gostar de tirar fotos, ela brincou. Eu acho difícil parecer feliz em câmeras. Então sorria só para mim. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu. A relação dos dois cresceu de forma tranquila, sincera, madura. Nada de cobranças, nada de inseguranças. Helena não preencheu vazios, ela apenas caminhou ao lado dele, enquanto ele mesmo colocava ordem no próprio coração. A reviravolta. 2 anos após o divórcio, Michael recebeu uma mensagem inesperada. Mayara queria conversar. Ele hesitou. Por dias. Mas decidiu que precisava encerrar aquilo de vez. Os dois se encontraram num café simples, o mesmo em que costumavam ir nos primeiros anos de casamento. Foi estranho, como revisitar uma casa que um dia foi lar, mas agora não passa de lembrança. Mayara estava diferente. O olhar cansado, a postura curvada, e nas mãos, um guarda-sol pequeno como se estivesse tentando se proteger de algo muito maior.
Você mudou, ela disse, quase num sussurro. A vida muda a gente. Eu queria pedir desculpas. Ela contou sobre o homem com quem o traiu. Sobre como ele havia desaparecido meses depois. Sobre como ela acreditou que seria feliz, mas encontrou apenas solidão. Eu sinto sua falta, Michael. A gente poderia tentar de novo. O silêncio entre eles durou longos segundos. Ele respirou fundo e olhou para fora. O sol refletia nos prédios como se ele próprio estivesse completando um ciclo. Mayara, eu não te odeio. Nem te desejo mal. Mas não existe mais um nós. Os olhos dela encheram de lágrimas. Eu sei que errei, mas você virou alguém incrível. Eu te destruí, e mesmo assim você virou um homem melhor do que eu imaginava que poderia ser. Michael sorriu com uma serenidade que surpreendeu até a si mesmo. Eu me reconstruí apesar da dor, não por causa dela. E agora, eu amo outra pessoa. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, e pela primeira vez, Michael não sentiu culpa alguma. Apenas compaixão. Alegria depois da tempestade. Quando voltou para casa naquela noite, Helena estava no sofá, editando algumas fotos. Ela levantou os olhos ao vê-lo chegar. Tudo bem? Michael se aproximou, tomou a mão dela e disse: Sim. Acho que hoje eu finalmente virei a última página daquele capítulo. Helena sorriu e o beijou na testa. Então vamos escrever os próximos juntos. E, ao abraçá-la, ele percebeu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não era mais a melancolia o definindo. Era a alegria construída, conquistada, merecida. Michael não era o mesmo homem que havia sido traído. Ele era alguém que soube transformar ruínas em alicerces, e a dor em um novo começo. Já que chegou até aqui, agradeço por compartilhar juntos essa história. Nos vemos até a próxima. Bons sonhos!